seja bem-vindo a mais um Jesus Pode. Eu sou André Santos e quero falar com vocês hoje de algo que aconteceu recentemente. Raios, uma tempestade. O deputado lá, Nicolas, estava fazendo uma marcha, né, de fé, ele lá. Aliás, não vamos entrar em política, mas sim no fato que ele estava clamando, orando, e caminhando em direção a Brasília. Bom, meus queridos, e alguns falam assim, nossa, mas como assim cai um raio no meio do povo de Deus? Como assim cai um maremoto na cabeça do povo de Deus? Deixa eu te mostrar um versículo aqui, ó. Pega a sua Bíblia aí. Aqui, ó. Lucas 8. Deixa eu clicar aqui certinho. Lucas 8, só um versículo, só para você entender. Ali Jesus estava num barquinho, ele tinha acabado de falar lá no monte, feito a multiplicação dos pães, e, e aí ele resolve entrar no barco e ir até o outro lado, e ele ia para fazer um milagre bem grande, depois eu conto para vocês. E no meio do caminho, começou um vento forte. Jesus, no barco, o vento começa a soprar muito forte. E o barco começa a ficar cheio de água e vento forte. E aí, apesar dos discípulos estarem com Jesus Cristo, aquele que fez vários e vários milagres, curou leprosos, fez de tudo, sabiam que ele era o Filho de Deus e ficaram com medo. Ali não disse se caiu raio no barco, como caiu lá em Brasília. Mas preste atenção, meus queridos. Quando a gente enfrenta o inimigo das nossas almas, que é Satanás, a gente enfrenta ele através do poder do Espírito Santo, de Jesus. E ele pode sim acalmar a tempestade. Só que a gente continua a marchar, a gente continua a atravessar o lago, a gente vai para a nossa missão, a gente não para. Então, eu até considero bem plausível que tenha caído raios, trovões. Você viu quem olhou lá, viu que o chão chegou a ficar. Uma pequena pausa técnica aqui, mas vamos lá. O chão lá onde estava, aquela multidão, com água pela canela, e disse que tem um setor lá, chegando perto de Brasília, que esgoto vinha brotando, que era tanta água. E você sabe que aquilo era algo espiritual. O inimigo não queria que ele chegasse lá. Por quê? Porque eles iam orar por libertação lá na capital federal. Eles iam orar por pessoas que estavam precisando pelo caminho. Gente, quando a gente vai fazer a vontade de Deus, quando a gente vai trilhar as coisas espirituais, o inimigo não fica quieto. Ele vai tentar fazer você desistir. Ele vai. Ninguém diz, até aliás, tem alguns camaradas dizendo por aí, que como que pode ser uma coisa de Deus se cair um raio lá, se chover na cabeça. Uma falta de ler a Bíblia, né? Olha aqui, Lucas, está em Marcos, está em Mateus. Jesus, sim, ele foi tentado, Jesus, sim, foi levado a passar fome, Jesus foi, né, tentado por diversas vezes, com palavras, com sutilezas, pegava sol, passava fome, mas ele não deixava fazer a obra. Então, meus queridos, aliás, parabéns para o deputado que nos representa, né, o Nicolas, outros tantos aqui da minha terra, o vereador Guilherme Kilter, um rapaz que eu conheço desde quase sempre, né, um jovem homem de Deus, talentoso, que estava lá junto, e diversos outros homens que se dispuseram a fazer esse caminho, ir lá orar e clamar pelo Senhor. Então foram cantados louvores, foram ministrados, e isso é o que Deus se agrada, é buscando ao Senhor. Como já foi dito, não tem mais, tecnicamente, a gente a quem recorrer. Nós devemos recorrer para o Senhor, marchar orando, que confiando que Ele vai ser o nosso justo juiz e Ele vai nos dar algo novo para a nossa vida, para a nossa casa e para o nosso país. Está tirada a dúvida? Então, se você estava em dúvida com relação aqui
Aconteceu essa semana aqui, o raio, né? E não tenha dúvida, continue fazendo a obra de Deus. Ele quer realmente que a gente se distraia com chuva, com raio, com tempestade, né? Nada, nem que ele mate esse corpo físico, ele vai fazer algo com ele. Porque a gente tem a vida eterna. A gente é salvo por Jesus Cristo. Então, a morte, você foi derrotado. E em breve, nós que vamos precisar de outras batalhas como esta. Essa não pode, não vai ser a única. Eu creio que você aí na sua casa, você pode separar um dia da semana para jejuar, para orar pelo nosso país, para orar pelas suas causas aí da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos. Mas você tem que lutar a guerra do Senhor. As demais coisas ele vai cuidar. Combinado? Então vamos agradecer a Deus pelas tempestades, pelos raios e trovoadas, porque Ele é Senhor de tudo. E quando Ele fala acalma, ela acalma. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus. Santo, eterno Deus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nela sempre encontramos as respostas para tudo que nós temos na nossa vida. Pai, pedimos em nome de Jesus, ser com nossas autoridades, todas elas, do presidente, do juiz, dos governadores, dos prefeitos, vereadores, que eles foram colocados lá porque o Senhor permitiu. Nós pedimos misericórdia da nossa nação. Sara a nossa nação, sara a nossa terra, Senhor. Nossa terra, sara a nossa nação. Nós pedimos, Pai, que o Senhor entre no nosso meio, cuidando do nosso ser e transformando tudo aquilo de dentro para fora. E a nossa terra também. Perdoa os nossos pecados, Pai. Pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus. Não estremeça seu coração, porque Deus está no controle. Ele está no controle e Ele vai te livrar de todas as tempestades. Basta o buscar. Fique com Deus e até amanhã com mais um Jesus Pode.